O Senhor é a força do seu povo, é a fortaleza de salvação do seu ungido. Salvai vosso povo, Senhor, abençoai vossa herança e governai-a pelos séculos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez, o Senhor nos concede a graça desse encontro fraterno, orante, ao redor da palavra de Deus. Nós agradecemos por mais esse dia, por mais essa oportunidade de vida e pensamos que o Seu Espírito Santo nos transforme, abra a nossa mente, amplie o nosso entendimento para que a gente possa recolher as iluminações da palavra de Deus para esse dia. Vamos então rezar a oração da coleta de hoje, dessa 12ª semana do tempo comum. Concedei-nos, Senhor, a graça de sempre temer e amar vosso santo nome, pois nunca cessais de conduzir os que firmais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, a palavra que hoje a liturgia nos dirige está em Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 5. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medido com a mesma medida com que medirdes. Porque observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas em Cristo, nós continuamos escutando esse capítulo do Evangelho de Mateus, no qual Jesus apresenta a nova justiça que deve ser praticada pelos seus discípulos e discípulas. O que distingue o discípulo de Jesus de uma outra pessoa que não tenha vinculação com a pessoa de Jesus, que não se encontra na comunidade cristã? Então Jesus, ele passa por alguns aspectos muito concretos das nossas relações interpessoais, da nossa relação com Deus, para justamente nos mostrar em que consiste o ser cristão em cada uma dessas realidades. Então Jesus nos alerta para o perigo da hipocrisia, que pode estar presente na vida do homem e da mulher de fé. Jesus nos alerta, aliás, Jesus nos pede para que a gente possa ter a mesma atitude misericordiosa do Pai. Sede perfeitos é o convite de Jesus, como vosso Pai é perfeito. Essa perfeição é a perfeição no amor, é a perfeição entendida como misericórdia, como atualização do agir de Deus para conosco em nossa própria vida. E hoje, então, Jesus nos apresenta uma outra máxima: não julgueis e não sereis julgados. Por quê? Porque a atitude do julgamento, o lugar do julgamento, só pertence a Ele, que é o juiz. Só Ele é Senhor. Nenhum irmão, nenhuma irmã pode se arrogar desse direito de julgar o outro, de condenar o outro. E Jesus nos alerta que nós seremos medidos com a mesma medida com a qual nós julgarmos o outro, com a qual nós avaliarmos o nosso irmão. Então, isso para dizer que não nos cabe esse lugar de juízes do nosso irmão e, ao mesmo tempo, diante da fragilidade do nosso irmão, perceber que também nós somos frágeis, que também podemos cair e que, se nós formos implacáveis com os nossos irmãos, Deus também, de algum modo, responderá da mesma forma. Por quê? Porque nós não fomos capazes de viver a misericórdia,
nós não nos abrimos à sua misericórdia e ao seu perdão. E aí depois Jesus ilustra muito bem essa atitude nossa de julgar o outro com essa imagem daquele que vê o cisco no olho alheio, mas não percebe a trave que está no próprio olho. Então, às vezes, a gente se concentra tanto no pecado alheio, mas não temos autocrítica, autoconsciência em relação aos nossos próprios pecados, que talvez são até mais graves do que o pecado que nós estamos acusando no nosso irmão. Então, Jesus nos pede essa atitude de autorrevisão, né, de autoconsciência, de conversão, para que a gente se perceba que nós também estamos em caminho. Podemos errar, podemos cair, da mesma forma que aquele irmão que muitas vezes nós, então, assumimos essa atitude de julgamento, de condenação, né? Uma vez que nós experimentamos a misericórdia de Deus, que é tão grande e é imerecida, nós também devemos ser mais misericordiosos, devemos ser mais compreensivos, mais abertos a acolher aquele que caiu. Então, peçamos ao Senhor justamente hoje essa atitude, né, de mansidão, de misericórdia, de compreensão com os erros dos outros. Nós somos chamados a carregar os fardos uns dos outros, né? Mas nunca condenar, nunca matar o irmão com as nossas palavras, com a nossa atitude de exclusão. Então, que Deus abençoe você, que Ele nos conceda a graça de um santo dia e que a Mãe do Perpétuo Socorro nos acompanhe com o seu olhar maternal.